Hoje em dia, você não consegue ficar online por 5 minutos sem ver o Patrick Bateman. Mas há uma boa razão para tantas pessoas olharem para ele e pensarem: ele se parece comigo, porque nenhum outro personagem torna o conflito na psique masculina moderna tão claro. Ele representa tudo o que os homens desejam e que a sociedade valoriza: aparência, carisma, riqueza e status. No entanto, por dentro, ele é um monstro narcisista, ciumento, brutalmente violento e distante de todos ao seu redor. Então, por que tantos homens veem nele um reflexo de si mesmos? Vamos direto ao ponto e nos perguntar por que os homens amam Patrick Bateman. Se você viu O Psicopata Americano, sabe que Patrick Bateman é a imagem perfeita de um jovem profissional na indústria financeira, desesperadamente conformado com as normas sociais sombrias. Mesmo em suas próprias palavras, ele é definido pelo apartamento caro que possui, o terno que veste, o corte de cabelo e o emprego. Todas as manhãs, ele dedica horas inteiras à sua aparência. No filme, a cena dura minutos, mas no livro, esse regime leva mais de 2 páginas para ser explicado. No entanto, apesar de tudo isso, ele é apenas a aparência. No trabalho, Patrick é o vice-presidente de um grande banco de investimento, cargo dado a ele por seu pai. Ele não faz nada. Passa seu tempo assistindo TV e pedindo à secretária para reservar jantares. Sua noiva está tendo um caso, mas Patrick também está. Ele passa as noites jantando em restaurantes de alta classe, contratando prostitutas e assassinando pessoas. Todos os seus colegas e amigos são a mesma pessoa, desde os cortes de cabelo que eles têm, até os ternos que usam, os cartões de crédito que usam e as coisas que fazem. Eles são tão parecidos que mal conseguem se distinguir uns dos outros. Um dos colegas de Patrick acredita completamente que ele é Marcus Halberstram. Isso ocorre porque eles usam os mesmos ternos, têm o mesmo corte de cabelo e os mesmos óculos. Isso é o que compõe suas imagens uns dos outros. Todos em Nova York pós-moderna são motivados apenas pela riqueza material e pelo status, dominando todas as partes da vida de Patrick, desde seu monólogo inicial até as cenas finais do filme, quando ele claramente está se livrando de um corpo e encontra um amigo na rua e eles perguntam sobre a bolsa que ele está usando em vez do que ele está fazendo. Onde comprou essa maleta de viagem? Todos usam os mesmos cartões de crédito e têm discussões superficiais sobre questões sociais. Patrick está desesperado para se encaixar e se conformar para ganhar a aprovação e atenção dessas pessoas. Que quando sua esposa pergunta por que ele não simplesmente desiste, ele responde: porque quero me encaixar. Quando ele pensa que um de seus amigos conseguiu algo melhor do que ele, como um cartão de visita melhor ou uma reserva em um restaurante, sente ainda mais ciúmes. O que foi? Bateman vive em um mundo falso, cercado por pessoas que só se importam com coisas sem valor real. Em muitos aspectos, espelha o nosso próprio mundo mais do que a época que estava originalmente satirizando, já que nosso mundo atual está ficando cada vez mais falso. A maneira como nos comunicamos online, transmitindo nossas vidas para algoritmos, transformando emoções em produtos unidimensionais, cria uma cultura atomizada e vazia. É quase impossível obter uma verdadeira compreensão de alguém através de uma coleção de fotos altamente editadas ou alguns tweets de 3 linhas. As empresas aproveitaram essa crescente demanda por novos produtos. Em 2016, a indústria de marketing de influência valia cerca de 2 bilhões de dólares, e hoje cresceu mais de 10 vezes esse valor, para mais de 20 bilhões. Celebridades falsas, vendendo produtos falsos baseados em um estilo de vida falso, que ninguém realmente vive. Isso se espalhou para afetar todas as áreas da sociedade. Aplicativos de namoro, por exemplo, transformaram a busca por alguém em um exercício de marketing e números, com Photoshop reduzindo as pessoas à sua aparência e algumas características básicas de personalidade, desde que as pessoas estejam dispostas a ler o perfil. O sistema é projetado para transformar isso em uma experiência superficial e viciante, onde as pessoas passam apenas 10 segundos em cada distração. E como esses sistemas pressionam as pessoas a julgarem umas às outras com base em qualidades superficiais, isso torna as coisas ainda piores. Os padrões das pessoas sobem com base em pessoas reais que não correspondem à fantasia que vem online todos os dias. E com o tempo, cada vez mais homens não conseguem se destacar e saem do sistema.
Qualidades que teriam sido recompensadas há algumas décadas não têm chance de serem notadas após falharem nos testes estéticos ou não conseguirem atrair pessoas com 3 frases no perfil. E é aí que um estudo recente de homens com idades entre 18 e 29 anos descobriu que mais de 60% estavam solteiros, enquanto as taxas de casamento nos Estados Unidos atingiram o fundo do poço. E isso não é apenas alimentado pelo vazio da cultura moderna, mas também pelo medo constante de rejeição que vem com esse mundo. É completamente natural ter medo de ser deixado de fora e indesejado. E Patrick Bateman existe como o ápice desse sistema. Suas qualidades superficiais são recompensadas pela sociedade em que ele vive. Ele as encarna tão bem que se tornou um símbolo delas. Mesmo quando você olha mais profundamente em seu personagem e estuda suas motivações para se encaixar e ser aceito, apenas revela mais sobre a psique moderna. A teoria da rejeição é agora onipresente em nossa sociedade, alimentada por esses sistemas de mídias sociais. Você consegue ver um exemplo claro disso no canal do YouTube Cut, em um programa chamado The Button, onde os participantes têm primeiros encontros com um grande botão vermelho entre eles. Se um deles aperta o botão quando ele acende, eles rejeitam a pessoa na frente deles e uma nova pessoa a substitui quase imediatamente. O programa se transformou em uma competição para ver quem consegue apertar o botão primeiro, já que conexões reais são raras e ver 2 pessoas terem uma conversa completa antes de uma delas apertar o botão é ainda mais raro. Você poderia dizer que pode ser uma ótima maneira de ter uma noção de como as coisas estão agora. É só um programa, então é óbvio que as pessoas foram escolhidas a dedo para participar. Mas essas pressões são muito semelhantes às que vemos nos aplicativos de namoro. Os aplicativos de namoro também estão tentando manter o show pelo maior tempo possível e dar às pessoas as mesmas ferramentas de rejeição instantânea. O botão não é popular apenas por causa da premissa em si. As pessoas veem o mundo real espelhado em métodos superficiais, ineficazes e às vezes cruéis. Bateman é uma expressão extrema dessas qualidades. Ele tem tanto medo que sua imagem desmorone ou até que sofra um pequeno dano que o leva a cometer assassinatos e violência. Ele tem tanta aversão a ser possivelmente rejeitado que abusa e ignora sua secretária, sua esposa e todas as outras mulheres em sua vida. Porque a vida de Patrick Bateman é completamente definida pelas crenças que as outras pessoas têm sobre ele. Isso é tudo o que ele se importa. E é a partir dessas qualidades que podemos entender o que Patrick Bateman realmente é. Ele é uma expressão extrema da teoria eu de espelho, de Charles Cooley, que explica que a maneira como formamos uma imagem de nós mesmos depende inteiramente de como pensamos que as pessoas nos veem. À medida que crescemos, começamos a entender lentamente nosso lugar no mundo com base em como as outras pessoas nos tratam. Se você cresce em um ambiente de apoio, com uma família amorosa, isso lhe dará uma boa noção de seu próprio valor. Se você for abusado ou mimado, pensará menos em si mesmo ou tão bem de si mesmo que beira o narcisismo. E esse processo não termina na infância. Sua autoimagem está em constante mudança em resposta a como as pessoas o tratam, e isso muda sua maneira de agir. A maioria de nós enfrenta muitas pressões que determinam nossas personalidades, mas para Patrick Bateman, isso é tudo. Sua autoestima, sua ideia de si mesmo, simplesmente não existe. Patrick Bateman é totalmente definido pelo que ele acredita que seus amigos pensam dele. E como todos os seus amigos só se preocupam com riqueza e status, essas são as únicas coisas que o definem. Sabemos pelo filme que ele só conseguiu o emprego porque seu pai basicamente era o dono do banco. Isso significa que ele cresceu completamente imerso na alta sociedade e seu foco na riqueza material. E apesar de quão perfeita sua vida possa parecer, ela sempre pode ser melhor. Sempre há um apartamento melhor, um restaurante mais chique, apesar das diferenças reais serem tão pequenas que são imperceptíveis. Ele é definido por uma busca pela perfeição, mas seu objetivo nunca será alcançável. Mas não é apenas Patrick Bateman que é assim, mas todo o seu mundo. Ao longo do filme, Bateman continua a assassinar pessoas, mas sempre consegue escapar impune. Mesmo quando as coisas se tornam mais intensas, nunca ninguém o pega. Finalmente, a falsidade de seu mundo, o vazio, a solidão
e a alienação o destroem completamente e ele enlouquece. E embora seja discutível se isso é real ou não, ele tenta alimentar um caixa eletrônico com um gato. Carros explodem espontaneamente. Patrick atira em qualquer pessoa que vê, ficando tão frustrado com a sociedade que está pedindo para ser pego. A tensão aumenta, mas nunca se dissipa. Ele até tenta confessar aos colegas, mas eles o ignoram completamente. Ele até diz que uma de suas vítimas está viva e bem, vivendo a história falsa que Bateman inventou para seu desaparecimento. É sua última tentativa de reconhecimento, apenas para que uma pessoa reconheça que ele existe. Mas ele nunca encontra justiça ou redenção. Em suas próprias palavras, isso não significa nada. Muitas pessoas debatem se os assassinatos realmente aconteceram, se tudo estava em sua cabeça ou se alguém o estava protegendo. Existem evidências para ambas as teorias. Alguns eventos claramente pertencem ao reino da fantasia, como o caixa eletrônico e os carros explodindo. E o fato dele ter escapado impune de todos os assassinatos implica que isso nunca realmente aconteceu e era tudo frustração em sua cabeça. Mas isso nunca foi realmente destinado a ser o ponto principal do filme ou mesmo uma pergunta que precise de resposta. Claro, existem muitas interpretações aqui, mas a falta de reação à violência está completamente alinhada com o mundo em que ele vive. Todos estão tão absorvidos em si mesmos, obcecados pelo seu próprio status, tão fúteis e plásticos que nunca notarão nada fora de sua bolha. O espelhamento da violência, sofrimento e da solidão que acontecem hoje em nosso próprio mundo não é questionado por ninguém. Você tem todas essas empresas conscientes que não se importam com as fábricas na China que usam trabalho escravo. Elas fariam a mesma coisa que Patrick Bateman faz. Em 1 minuto, eles falarão sobre justiça social, bem-estar, eliminação da pobreza e ajudar o trabalhador comum, assim como Patrick Bateman faz, ao mesmo tempo em que são os piores perpetradores dessa triste violência. Mas isso não explica totalmente porque tantos homens são obcecados por Patrick Bateman. Décadas após sua criação, ele ainda está em toda parte. De certa forma, Patrick provavelmente ficaria satisfeito que sua aparência e seu estilo tenham se tornado sinônimos de masculinidade. Os memes e postagens sobre os sigmas estão em toda parte. Há certamente uma ironia em como sua aparência, de alguma forma, superou seu personagem real. Há muitas pessoas que só o conhecem através dos inúmeros memes e referências, mas essa não é a parte principal do que o torna tão popular hoje. Isso ajuda, com certeza, mas não é o pacote completo. Os homens se identificam e se fascinam por Bateman porque entendem o mundo em que ele vive. Hoje, nosso mundo está ainda mais focado na riqueza do que na aparência, muito mais do que nos anos 80. A verdade é que os homens se identificam com Bateman, pois, superficialmente, ele representa a repressão, o ódio e a raiva contida de tantos jovens hoje. Sua desconexão com tudo espelha a maneira como a sociedade moderna e o mundo digital nos alienam da vida real hoje. E sua violência e psicopatia são exemplos claros dos efeitos dessas pressões. Portanto, não é de surpreender que tantos homens hoje sejam fascinados por Patrick Bateman. É como olhar para um espelho d'água do mundo moderno. Então, essa foi a história do porquê os homens amam o Patrick Bateman. Não se esqueça de deixar um comentário, dar um like e se inscrever se for novo aqui. Muito obrigado por assistir e nos vemos em breve no próximo vídeo.